Fala, seus mal diagramados! A programação mental de alguns políticos é estruturada para sempre ser da oposição. Quando estão no poder, em posição mais confortável, muitos nem sabem direito como agir e perdem a motivação. O bolsonarismo sustenta essa característica com maestria por ser um movimento reacionário que funciona na base da reação hostil ao governo de turno, que neste momento é justamente aquele mais desprezado por essa corja. Só que ser oposição é muito mais simples quando os indicadores do seu inimigo são negativos e as políticas ineficientes, o que não é o caso no momento. Não menosprezando aliados da esquerda, mas com a montanha de cadáveres produzida pela pandemia e a inabilidade administrativa da coisa pública de um Paulo Guedes, a gente jogou com a bola levantada por 4 anos. Não foi fácil, mas se o Jair fosse menos estridente e mais habilidoso, eu não sei se teríamos o retorno de Lula à presidência no ano passado. Porque foi por pouco, por um golzinho de canela aos 45 do segundo tempo, que nós não perdemos a partida. E essa derrota por pouco manteve o bolsonarismo vivo como o general Eduardo Vilas Boas, é verdade, mas enquanto bater um coração dentro do corpo, tecnicamente é vida. Só que as eleições municipais estão aí, e para gerar pauta e ganhar eleitores pelo Brasil inteiro, a extrema-direita já tirou seus apitos de cachorro do armário e está tocando justamente aquilo que os patriotários querem ouvir. Há, neste momento, um movimento coordenado para fortalecer as bases para o pleito eleitoral que se avizinha. Como bem observou o camarada Leandro Demori, quando governadores começam a se manifestar contra a vacinação e deputados federais aparecem sustentando discurso semelhante e ainda convocam o povo para a criação de um exército contra-revolucionário, não é por acaso, tem método para um Esse movimento tem seu ponto de partida em Santa Catarina, que virou a principal incubadora de ideias fascistas no Brasil. Jorginho Melo fez pronunciamento garantindo que nenhuma escola estadual recusaria a matrícula de crianças não vacinadas. Nenhuma escola de Santa Catarina vai recusar matrícula de nenhum aluno por falta de vacina. Aqui em Santa Catarina a vacina não é obrigatória. No ano passado, ele já havia revogado o decreto que obrigava a vacinação em professores. Dias depois, quem seguiu o mesmo roteiro foi Romeu Zema, governador de Minas Gerais pelo partido Nojo, e muitas vezes vendido como moderado pela imprensa que ainda não entendeu que o mineiro consegue falar as maiores atrocidades e nunca é visto como agressivo só porque emula o sotaque do Nerso da Capitinga. Acompanhado do senador Cleitinho e do deputado federal Nicolas Ferreira, ele diz que crianças não vacinadas poderão se matricular. Cleitinho ressalta que não é contra a ciência, por outro lado é a favor da liberdade, e essa é a deixa. Eu queria te agradecer e também dizer para toda a população mineira que vocês terão acesso à educação. Somos a favor sim da ciência, da vacina, mas a favor também da liberdade. É aí que entra a maldade dos políticos bolsonaristas. Liberdade é uma palavra que já foi extremamente surrada pelos nossos adversários. Isso porque, conceitualmente, liberdade não é deixar cada um se como quiser, como apregoava Paulo Guedes. Em uma sociedade moderna e democrática, liberdade significa, antes de mais nada, um conjunto de direitos conferidos ao cidadão que pode ser exercido apenas dentro dos limites legais. Apesar de ter muita vontade, eu simplesmente não posso lidar com os meus inimigos da mesma forma que o Sandro Goiano agia contra os adversários dentro de campo, em especial contra o Banega do Boca Juniors, que teve uma vista privilegiada dos cravos da chuteira do então gremista. Simplesmente impossível sair pelas ruas agredindo as pessoas abaixo da linha de cintura como se você fosse a reencarnação do Fábio Costa. Mas a palavra liberdade vira apito de cachorro em casos como esse, porque o argumento é de que o governo cerceia sua liberdade ao te obrigar a vacinar seus filhos para obter matrícula em uma escola pública. O que essa tal liberdade irrestrita despreza é que os direitos individuais não podem se sobrepor aos coletivos,
vírus. Se hoje não temos uma infinidade de crianças com uma canela mais fina que a outra, é porque a campanha para a vacinação contra a poliomielite funcionou. Se por muitos anos erradicamos o sarampo, idem, mas ao propor uma guerra contra a imunização, que rapidamente já foi estendida a todo o programa vacinal, reaparecem rapidamente ondas de doenças que hoje deveriam ser apenas uma vaga lembrança das nossas infâncias, com a mãe avisando que se subir escada com cachumba, ela desceria para o saco e a gente ficaria rendido. Eu tenho saudades desse inocente terrorismo familiar da era pré-Zap Zap. Ao menos era bem intencionado. E pior que ninguém nem cumpria as recomendações e tá todo mundo aí, repovoando o mundo como se não houvesse amanhã. E com as perspectivas atuais sobre a humanidade, era até bom que não existisse mesmo o amanhã. Além de tudo, esses posicionamentos são muito irresponsáveis e serão judicializados. E é exatamente o que essa corja quer. Com a reação institucional, eles podem sustentar a postura de que são perseguidos, que são vítimas de um sistema que eles buscam combater, mesmo estando entranhado até a cabeça no mesmo sistema. O próprio Jair tem feito muito isso no momento. Após a operação da Polícia Federal, que visava buscar e apreender aparelhos telefônicos do Carluxo, o ex-presidente e seus filhos sustentaram a versão de que são perseguidos, o que teve um reforço com um inquérito da PF que vai investigar se o mito teria importunado uma baleia. Bolsonaro ali num jet ski e ele muito próximo a uma baleia. E aí a Polícia Federal então agora intimou o Fábio Van Garten para ele prestar esclarecimento se o ex-presidente Bolsonaro incomodou essa baleia Jubarte. A notícia é inusitada, engraçada, mas cai como uma luva para a narrativa de que Bolsonaro é honesto e precisam inventar situações extravagantes para tirá-lo do jogo e até prendê-lo. Não é verdade, mas entre a verdade e o que é aceito como realidade, entre os patriotários existe uma longa distância. Eu confirmei minha ida na quarta-feira, agora dia 7, na cidade de São Sebastião. Então haverá uma grande concentração. Se prevê mais de 20 mil pessoas presentes numa pequena cidade aqui perto, né, onde eu prestaria depoimento. Ainda nessa seara de apitos para cachorros, não podemos esquecer da Júlia Zanata. Em evento do PL na cidade de Pescaria Brava, Alana Del Reiche sugere a criação de um exército de contra-revolucionários em cada cidade do país. Só tem um detalhe, formar milícia ou organização paramilitar é crime. Porque de tanta maligna a gente tá cheio. Nós precisamos de homens e de mulheres de coragem. Formar um exército de pessoas com coragem para defender as suas convicções. Talvez ela até saiba. Sabe sim. Mais uma vez, tá cavando falta para depois se vitimizar e alegar que tem sido perseguida por um estado autoritário comandado pelo Nine e pelo Xandão. Se alguém souber como subir essa aposta lá no Sportbet, eu caso cenzão tranquilo que ela meterá essa em breve, talvez até antes do carnaval. Tudo isso segue um padrão lógico de quem vive à espreita de um deslize para poder criar pauta, porque está sim bem difícil para eles. Os indicadores do governo até agora são positivos, mesmo a notícia de que havia um rombo no primeiro ano de governo foi facilmente desmentida, já que Haddad deixou claro que metade desse pagamento foi devido às dívidas do governo anterior, como precatórios e suspensão do ICMS nos combustíveis. Dado a expressão de uma decisão que o governo tomou de pagar o calote que foi dado, tanto em precatórios quanto nos governadores em relação ao ICMS sobre combustíveis. Então, desses 230 bilhões, praticamente a metade disso é pagamento de dívida do governo anterior. Duas medidas eleitoreiras que Jair tentou emplacar para se reeleger. Contudo, a materialidade para críticas mais contundentes mesmo não existe. Tanto é assim que, eventualmente, eles precisam ser favoráveis aos direitos humanos e anti-preconceitos para capitalizar algum fato, como a morte do patriotário na Papuda ou deslize, como as falas do Lula sobre o peso do Flávio Dino. Tanto é assim que o que sobra é dobrar a aposta e buscar a aura de perseguidos pelo sistema para tentar aparecer. Não sei se dará resultado prático, porque essa abordagem, inclusive ressuscitando a questão da vacinação em pleno ano de 2024, é uma estratégia antiquada, requentada, não traz nenhum fato novo. O que demonstra também certo desespero. Afinal, nada é pior para eles do que um governo tedioso. O bolsonarismo se alimenta do caos.
E esse item está em falta no momento. É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, seja membro Pix e Conta Jurídica, caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração para que a gente continue por aqui produzindo conteúdo. Além do YouTube, são presentes também no Facebook, no TikTok, no Instagram e no Twitter. Sigam a gente por lá. Não deixem de conhecer nossas novas camisetas no site da El Cabriton e o nosso curso que está disponível no ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. E para quem não consegue entender que há método nessa história de que eles estão sempre sendo perseguidos, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.